Pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo José, do canal Olavo José Reflexões. E hoje venho aqui trazer um capítulo muito interessante, muito bacana, que é o capítulo de Êxodo 28, onde Deus está dando instruções a Moisés para ser Arão, onde Arão e seus filhos são escolhidos para ser os sacerdotes, os representantes de Deus naquela comunidade. E aí eu quero te perguntar, o que tem a ver isso com a gente? Quanto nós nos achamos representantes ou não representantes de Deus? Vamos bater um papo sobre isso hoje? Vamos refletir o que a gente entende sobre isso hoje? Bora lá! Mas antes, quero pedir a você que se inscreva no canal, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que você possa receber as notificações de novos vídeos, tá? Vídeos diários, todos os dias refletindo a Bíblia aqui, não como pastor ou como teólogo, que não sou, como especialista, simplesmente como um homem comum que é iniciante na leitura da Bíblia e que tem a intenção de refletir aqui o que a Bíblia diz e viver de acordo com o que ela diz e incentivar outras pessoas a virem também para cá e diariamente refletir comigo a maravilha desse livro. Tá certo? Peço que você compartilhe com amigos, que você entenda que também é legal vir compartilhar, conversar conosco a respeito da Bíblia e viver de acordo com as palavras sagradas, tá? E deixe seu comentário, né? Seu comentário é muito importante, deixar o seu like é fundamental, pessoal. Deixa o seu like para que nós possamos atingir mais pessoas. Nós já somos mais de 400 pessoas. Eu estou muito feliz e satisfeito e grato a Deus com isso e com vocês que vêm aqui para que a gente continue batendo um papo e aprendendo aquilo que está na Bíblia, aprendendo a viver melhor, a viver com Deus, que é realmente o que nós devemos fazer. Beleza, pessoal? Bom, nesse capítulo, como eu disse, capítulo de Êxodo 28, ok? Esse capítulo é um capítulo marcado pelas vestimentas, né? Pela escolha dos sacerdotes, aqueles que vão representar Deus naquela comunidade. E eu quis fazer uma reflexão, eu venho aqui refletir o que isso tem a ver com a gente, né? Eu acho que tem muita coisa, tem tudo a ver com a gente. E eu quero entender, conversar com você, o que você acha a respeito disso. Bom, lá no capítulo de Êxodo 28, Moisés recebe as instruções de Deus, né? Que passe para Arão. Arão nós vamos precisar produzir uma série de vestimentas, né? Vestimentas essas que tem várias representações. Você tem nos ombros as 12 tribos de Israel, e isso tem uma clara alusão a você é um representante daqueles 12 povos, né? Como que você se comporta, como que você se coloca perante a sociedade, né? Perante a comunidade. E eu acho que isso é muito importante, pessoal, porque problemas todos nós temos, tentações todos nós temos, mas à medida que você procura as palavras, você procura Deus, você começa a lidar com isso de maneira diferente. Acho que todo ser humano ele está sujeito a tentações, a comportamentos inadequados, porém, quando você conhece as palavras, você começa a evitar, a não dar chance, é o que chama-se de vigiar. Vigia, varão, não é isso? Você começa a vigiar, você começa a evitar determinadas situações que possam fazer você ser levado a um comportamento que não é legal, que não é mais adequado a você, que entende que eu digo no sentido que conhece as palavras, que você, não no sentido de entender, de ser especialista necessariamente, mas eu, por exemplo, sou um iniciante, estou começando aqui, mas à medida em que eu venho conheço esse capítulo, eu já vou procurar me comportar de acordo com esse capítulo. Eu não vou esperar ser batizado, ou ser especialista, ou fazer teologia, ou virar um mega especialista num assunto para poder aí sim me comportar. À medida que você vai tomando conhecimento, você precisa, eu pelo menos no meu entendimento, quero saber o que você acha, no meu entendimento eu preciso me comportar como tal. Vou colocar até uma situação para vocês aqui que aconteceu comigo ontem, né? E isso acontece toda hora, acredito com vocês também. Eu estava no trânsito, eu estava fazendo Uber, né, que eu faço Uber à noite, e eu tomei uma fechada. Do nada assim, né? Como eu ando de maneira bem tranquila, de maneira bem defensiva, eu tranquilo, nem precisei frear demais, mas foi assim. E justamente o cara que deu a freada, ele ainda se achou no direito de me xingar. Me xingou, falou um monte de besteira lá.
Mas eu, sinceramente, não me afetei na hora. Na hora eu falei, mais um. Falei, cara, beleza. Vai com Deus, Deus te abençoe. Chegue bem onde for o seu destino. Depois eu fiquei pensando, eu falei, caramba, já pensou se fosse uma outra pessoa aqui? Se fosse de repente um policial, se fosse alguém mal intencionado, armado, querendo arrumar uma confusão, esse cara de repente arrumaria uma confusão para a vida dele. De repente ele está até na razão de estar nervoso, chateado, com pressa, mas ele perde totalmente a razão quando ele xinga, né? Quando ele ofende, quando ele grita, e acha que não é por aí. Então, à medida em que eu tenho o meu temperamento tranquilo, né? Principalmente depois que eu comecei a entender as palavras, que eu comecei a entender o recado que Cristo deixou para a gente, entender todos aqueles, né? Todos os apóstolos, Abraão, Jacó, todos esses homens de fé, Moisés, Noé, tudo que eles deixaram de legado, tudo que eles nos ensinaram até com seus próprios erros, a gente entende, né, ainda mais a gente com mais idade, entende que a gente precisa reagir de maneira inteligente nas situações, nos problemas, né? Lógico que ninguém é perfeito, eu não estou aqui pregando a perfeição, até porque eu não sou, eu tenho certeza que eu não sou, e sei que ninguém é, mas a gente precisa evoluir, pessoal. À medida em que você... tem uma coisa que se diz, né? Uma frase que diz que é muito bom quando você é ignorante. Ignorante, você vive como uma criança. Você ignora, você não sabe, você faz um monte de besteira. Só que à medida que o tempo vai passando, você vai crescendo. A criança cresce, ela se torna adolescente, ela se torna adulto, e ela passa a ter responsabilidade. Assim somos nós. E começamos a ler, começamos a estudar a palavra, começamos a entender. Nós precisamos entender de que maneira que nós representamos a Deus. Nós queremos representar Deus de que forma? E assim, eu repito, aqui não está dizendo, eu não frequento igreja nenhuma, eu não fui batizado, não sou pastor, não sou especialista, mas eu entendo que à medida que eu leia, que eu venha lendo a Bíblia diariamente, que eu venha lendo capítulo por capítulo, que eu venha refletindo a respeito disso, eu preciso me comportar como uma pessoa que entendeu o que está escrito ali. Porque se eu não me comportar como uma pessoa que entendeu o que está escrito ali, tem duas hipóteses. Ou eu não entendi nada, ou então eu estou sendo leviano, então eu estou sendo mal intencionado. Eu li e estou negligenciando o que está ali, estou nem aí. Certo? E eu não sou. Eu consigo entender as palavras, né? Eu consigo, e quando eu não entendo, eu vou procurar ajuda para entender. E eu não sou negligente, eu não sou negligente nessa questão. Então, eu acredito que a gente deva assumir nossas responsabilidades. Certo? Esse capítulo ele diz muito com o nosso dia a dia, pessoal. Eu repito, hoje nós vivemos um momento de extrema intolerância, todo mundo quer saber sabe tudo, né? O sujeito liga a câmera do telefone e sai falando como se ele fosse especialista de tudo. Eu até deixo claro aqui, eu sempre falo que não sou. Ele quer ser dono da verdade, né? E mais, se alguém for contra aquilo que ele está falando, aí ele quer aniquilar aquela pessoa, ele quer destruir moralmente e até mesmo fisicamente em algumas situações. Então a gente precisa entender, pessoal, que a gente não é dono da verdade, a gente precisa entender que a gente precisa ter empatia. Então, antes de criticar, antes de detonar, vamos procurar pensar um pouquinho. Foi essa situação do trânsito ontem, eu parei um pouquinho e falei, caramba, olha o risco que esse rapaz passou. De repente ele estava até com algum problema sério, mas imagina que eu fosse um bandido, que eu fosse um marginal, que eu fosse alguém mal intencionado. Olha o problema que ele teria aumentado a vida dele. De repente ele tem pessoas que dependem dele. Olha o quanto que isso aumentaria, né? Ia se maximizar, ia se cada vez mais exponencialmente piorar o problema que poderia ter acontecido, né, pessoal? Então é muito importante que a gente entenda, vigie e procure reagir de maneira proporcional, principalmente de maneira que seja equivalente àquilo que a gente acredita. Que, no meu caso, eu acredito que o de vocês também é na Bíblia. É em Deus, em Jesus, em homens que passaram por essa vida e que deixaram um legado que faz com que a gente esteja aqui. Eu acho que, mais uma vez, eu entendo que Deus é tão minucioso com a gente, tão cuidadoso com a gente, né? Você vê toda a vestimenta, você vai lá ler um capítulo, leia o capítulo, você vai ver todas as formas, todas as pedras, o que está escrito, enfim, tudo pensado para servir ao povo.
Então eu acredito que nós também precisamos ter carinho, ter qualidade, ter tempo com Deus. E é isso que eu procuro fazer aqui. O que você acha? Você concorda, você não concorda? Comenta aí, deixa a tua reflexão. A minha reflexão é essa. Cuidado com o que você fala, cuidado da maneira que você se comporta, principalmente quando ninguém está vendo, tá? Porque é aí que você se mostra quem realmente eu sou, quem realmente você é, e é isso que é importante para Deus. O que é entregue para Ele realmente de verdade. É isso que Ele julga, é isso que Ele leva em consideração. Quem você realmente está sendo de verdade. Você está se transformando mesmo? Você está fingindo uma transformação? Você está jogando com Ele? Enfim, que tipo de pessoa você está sendo para que você seja um representante de Deus? Fica a pergunta e eu queria que você me respondesse nos comentários, beleza? Pessoal, o vídeo de hoje é esse. Eu quero pedir a você que se inscreva no canal, por favor, não deixe de sair, não sai do vídeo sem se inscrever no canal. Ative o sininho de notificações para que você receba a comunicação de novos vídeos. Deixe o seu like é muito importante, tá? Seu like é importantíssimo para que mais pessoas venham também ler a Bíblia e conversar conosco aqui diariamente a respeito da Bíblia e daquilo que ela faz na vida da gente, né? As maravilhas que ela vem fazendo na minha vida. E eu acredito que você também tem direito, tem a oportunidade de passar por isso. E compartilhe com amigos, mande para amigos também que merecem receber essa mensagem. Deixe o seu comentário, vamos bater um papo, vamos refletir sobre a Bíblia e vamos viver de acordo com aquilo que Deus deixou para a gente. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos que estiveram até aqui, comigo até agora, obrigado a Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!